Olá, para quem não me conhece, meu nome é Robson e nesse vídeo vamos fazer a parte 2 sobre fundos imobiliários. No último vídeo, tinha finalizado falando sobre a valorização das cotas e nesta continuação vou começar falando sobre as vantagens dos fundos imobiliários. E quais são as vantagens dos fundos imobiliários? Os fundos imobiliários podem ser interessantes para diversas estratégias e perfis de investidor. A primeira vantagem que destaco é o acesso a grandes empreendimentos imobiliários de qualidade. Como você viu, é possível participar dos resultados de imóveis de alto padrão e com inquilinos diferenciados. Em geral, esses empreendimentos só são acessíveis diretamente a grandes investidores, devido à elevada quantia que é necessária para a compra. Portanto, o fundo imobiliário possibilita a pessoa física investir em um imóvel como esse a partir de cotas com preços mais atrativos. O segundo destaque é o investimento inicial baixo. A acessibilidade, na verdade, existe no investimento em fundo imobiliário como um todo. Em vez de desembolsar no mínimo centenas de milhares de reais na compra direta de um imóvel, os fundos imobiliários permitem fazer uma alocação inicial consideravelmente menor. A aquisição mínima é de uma cota e, portanto, o valor mínimo depende apenas do preço de negociação dela. Assim, mesmo investidores iniciantes e com patrimônio menor podem se expor a imóveis de alto padrão por meio de fundos. O terceiro destaque são os rendimentos isentos de imposto de renda. Como vimos, os rendimentos distribuídos pelos fundos imobiliários a seus cotistas, na forma de dividendos, são isentos de imposto de renda. Essa é uma das principais vantagens dos fundos imobiliários para a pessoa física, pois pode melhorar a rentabilidade final da carteira. O quarto destaque é a diversificação com poucos recursos. O investimento em imóveis via fundo imobiliário também permite ao investidor diversificar sua carteira de uma só vez e com apenas uma operação. Afinal, um único fundo pode já ter uma grande diversidade de imóveis e inquilinos na carteira. Além disso, um investidor pode compor uma carteira diversificada com fundos variados. Assim, mesmo que decida investir em um FII com apenas um imóvel ou um único inquilino, é fácil diversificar o investimento comprando outros fundos. A diversificação contribui para diminuir o risco da carteira, pois torna possível ter ganhos em diferentes cenários e mercados. Além disso, eventuais perdas com o investimento podem ser amenizadas ou compensadas por ganhos gerados por outro. Quinto destaque é a boa liquidez. Como os FIIs têm, em sua maioria, suas cotas negociadas na Bolsa de Valores, é possível comprar e vender cotas durante o pregão. O funcionamento é parecido com a negociação de ações. Assim, é possível se desfazer de parte ou da totalidade de suas cotas. O sexto destaque é a possibilidade de proteção contra a inflação. O investimento em fundos imobiliários, assim como o investimento direto em imóveis, pode oferecer proteção contra a inflação. Isso porque os valores dos aluguéis são corrigidos por um índice de preços. Em casos como esses, o patrimônio do investidor pode crescer acima da perda do poder de compra. Porém, convém lembrar que na renda variável não existem garantias quanto aos resultados. Então, um fundo que não seja de aluguel ou que tenha vacância elevada pode render abaixo da inflação. O sétimo destaque é a gestão profissional. Entre as vantagens dos fundos imobiliários, destaca-se ainda a gestão profissional. Os FIIs contam com gestores qualificados para tomar todas as decisões, definindo a alocação de acordo com o tipo de fundo e sua estratégia. Escolher quais imóveis comprar ou vender e quais inquilinos aceitar ou não são tarefas triviais. Por isso, pode ser vantajoso ter um profissional responsável por essa atividade. Também há a vantagem de ele se responsabilizar pela burocracia dos imóveis. Em fundos de tijolo com gestão ativa, os gestores se ocupam da escolha dos imóveis que farão parte da carteira,
dos inquilinos que os ocuparão e de eventuais renegociações ou reajuste de aluguel, além de decidirem se é o caso de vender um empreendimento ou comprar novos. O oitavo destaque é a menos burocracia e mais praticidade. Como podemos ver, toda a burocracia do investimento é resolvida por profissionais dos fundos imobiliários. O investidor não precisa se preocupar com a manutenção dos imóveis, com inquilinos problemáticos ou com o trabalho do processo de compra e venda. Essa é uma dinâmica que oferece mais praticidade. O investidor pode ter rendimentos sem dedicar tempo às obrigações ligadas às propriedades. E quais são os riscos dos fundos imobiliários? Como todo investimento, os fundos imobiliários também têm riscos. Vou trazer alguns riscos mais comuns deste mercado. O primeiro é o risco da alta da taxa básica de juros, a Selic. Fundos imobiliários se beneficiam da queda da Selic. Isso acontece porque os juros mais baixos favorecem o mercado imobiliário. Eles barateiam o crédito, estimulam a economia e o bom desempenho das empresas brasileiras. Além disso, quando a Selic está baixa, a remuneração dos fundos imobiliários tende a superar mais facilmente a rentabilidade das aplicações conservadoras, que são atreladas às taxas de juros. Por outro lado, juros em alta ou muito elevados têm o efeito oposto. Desestimulam a economia, encarecem o crédito e tornam as aplicações de renda fixa conservadora mais atrativas. Assim, esse cenário configura para um risco adicional para os FIIs. O segundo é o risco de mercado. As cotas dos fundos imobiliários podem se valorizar ou se desvalorizar. Logo, o investidor pode ter perdas caso venda suas cotas por um preço menor do que o da compra. A flutuação dos preços das cotas dos fundos imobiliários respeita a lei da oferta e da demanda. Portanto, um fundo tende a se valorizar quando a perspectiva é de queda na taxa básica de juros ou quando há boas expectativas para o seu desempenho. Perspectivas de alta nos juros e problemas com os imóveis ou inquilinos da carteira tendem a desvalorizá-los. Esse cenário gera o chamado risco de mercado. O terceiro é o risco de vacância. Esse é um risco específico dos fundos que alugam seus imóveis. Ele envolve a chance de o FII ficar com imóveis vagos, o que impacta negativamente na remuneração. Além disso, uma taxa de vacância alta pode dar mais poder de barganha aos inquilinos, que podem forçar os preços dos aluguéis para baixo. Para avaliar o risco, a vacância é medida pela relação entre área vaga e área locável. O quarto é o risco de crédito. Fundos que alugam seus imóveis também correm o risco de inadimplência, referente à inadimplência dos inquilinos. Ficar sem receber os aluguéis devidos pode impactar negativamente no rendimento do fundo e motivar renegociações desvantajosas para o FII ou mesmo o despejo do locatário. Os FIIs que apresentam risco de crédito são os fundos de papel. Eles se referem à possibilidade de calote em relação aos devedores de títulos. Um risco baixo depende da saúde financeira do devedor e das garantias da aplicação. O quinto risco é o risco de desvalorização dos imóveis. Esse risco é mais significativo para os fundos de compra e venda, que pretendem ganhar justamente com a valorização dos imóveis da carteira. Fatores como superoferta, economia deprimida ou preços que já subiram demais podem forçar os preços dos imóveis para baixo. Problemas específicos com o imóvel também podem desvalorizá-lo e levar a prejuízos. O sexto é o risco de concentração. No geral, quanto mais diversificado um fundo, mais pulverizado é o seu risco. Ou seja, quanto mais imóveis na carteira ou quanto mais inquilinos, menor é o risco. Por outro lado, FIIs que investem em um único imóvel ou inquilino tendem a ser mais arriscados por conta da concentração. Mas afinal, o investimento em fundo imobiliário vale a pena? Após considerar as vantagens e os riscos, você tem a chance de definir se o investimento no fundo imobiliário vale a pena. A resposta, entretanto, depende do seu perfil de investidor e dos seus objetivos financeiros. Considerando sua tolerância ao risco, você pode ser um investidor conservador, moderado ou arrojado. Como os FIIs são de renda variável, tendem a fazer mais sentido para investidores moderados ou arrojados, por exemplo. Também é preciso ter objetivos voltados para o longo prazo. Isso ajuda a diluir os riscos atrelados à volatilidade e tende a favorecer a maturação do investimento. Em comparação ao investimento direto em imóveis, o fundo imobiliário pode ser interessante por ser mais acessível e ter mais liquidez,
No entanto, é preciso avaliar sua carteira de investimento para confirmar que a escolha faz sentido para sua estratégia. Mas como analisar e escolher um fundo imobiliário? Se você decidir investir em fundos imobiliários, é fundamental saber como analisá-lo antes de fazer a compra de qualquer cota. Nesse momento, é recomendado fazer uma análise fundamentalista, de modo parecido ao que acontece com a análise de ações. É interessante usar os chamados indicadores fundamentalistas, que revelam informações específicas sobre o desempenho. Se a sua opção for obter renda passiva ou mesmo viver de renda, é válido avaliar quais são os FIIs que fazem um bom pagamento de dividendos. Na descrição desse vídeo vamos deixar um site de análise que possui todos os fundos e nele conseguimos analisar as condições de todos os fundos disponíveis no mercado. Então é isso, pessoal. Se gostaram do conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.